Programa Constru Business. No programa de hoje vamos falar sobre iluminação, arquitetura e decoração. Nossos convidados, Adriana Tedesco, diretora do Estúdio Guido, e Fábio de Oliveira, arquiteto. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Nós agradecemos. Adriana, você já esteve aqui anteriormente no nosso programa, né, falando sobre iluminação, e eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores como uma iluminação de um ambiente impacta diretamente na saúde e na qualidade de vida de uma pessoa. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, é sempre importante a gente estar novamente tendo essa oportunidade de poder informar e compartilhar os nossos estudos, né? Principalmente com a sua audiência. É bastante relevante esse assunto, as pesquisas hoje elas são bastante claras, né? A ciência ela é bastante clara em afirmar o quanto a luz interfere nos nossos biorritmos naturais, né? E quanto ela interfere biologicamente na nossa saúde integral. Esse é o nosso estudo, nossa especialidade hoje. Então, esse termo que existe hoje, que nós falamos de iluminação integrativa, ele foi estabelecido pela Comissão Internacional de Iluminação. E que para que um projeto seja integrativo, ele precisa levar em consideração essa parte da saúde, da luz e saúde, como essa parte como a luz elétrica interfere realmente na nossa saúde. Então hoje a gente, com as minhas especializações em neuroiluminação, em design biofílico, a gente desenvolveu um método de iluminar. Ele tem algumas etapas, né? Então a primeira é você conhecer as pessoas com quem você vai iluminar. Você precisa entender as necessidades e particularidades daquela pessoa. Isso a gente faz em anamnese com o cliente, para extrair dali o que possivelmente você precisa ajustar no projeto. Aí depois a gente vem com a conceituação luminosa e a escolha dos produtos. Isso tudo faz parte desse método que coloca as pessoas no centro dos projetos, né, como prioridade, nessa filosofia humanista que nós seguimos para poder minimizar esses impactos que a luz elétrica causa na saúde das pessoas. Uma pergunta que também não está aqui na pauta. Os arquitetos, logicamente, não são obrigados a entender esse tipo de iluminação. Então, não seria interessante, não sei se é feito ou deve ser, né, uma parceria, por exemplo, uma explicação, os cursos para os arquitetos voltados, porque a Guido é uma das referências da cidade, né, para que os próprios arquitetos já insiram esse conceito nos seus projetos, para não ficar dependendo toda hora de você dar esses conceitos. Existe esse tipo de coisa? Ou até para eu passar até isso para o Fábio, né? Por quê? Não seria mais interessante se você pudesse utilizar, tipo, eu não sei, nem sei falar a palavra, Feng Shui. Feng Shui. Por exemplo, não seria mais fácil os arquitetos, em vez de mandar um projeto lá para Guido, para fazer, como funciona assim? Não seria mais fácil se já tivesse esse conhecimento? Então, eu queria agradecer o convite e eu já trabalho, meu escritório trabalha já em parceria com o Estúdio Guido há um bom tempo. Foi acontecendo bem devagar o nosso relacionamento. Nós nos conhecemos há muito tempo, eu trabalho há mais de 30 anos e com isso eu trabalhava com o seu Guido, com a parte de venda de iluminação. Quando a Adriana fez todos os cursos dela, entrou por esta área, ela me apresentou. E foi de encontro ao que eu buscava, porque eu não entendia, assim, não estava muito satisfeito com a iluminação nos meus projetos. E eu falei, nossa, fechou, a gente pode começar a criar isso juntos. Então eu faço a parte arquitetural toda e mando para ela e falo, olha, eu queria iluminar este ponto, eu quero favorecer isso aqui. O meu cliente tem um problema que ele não gosta muito de luz direta. E ela vai direcionando e fazendo essa parte do projeto. Essa questão do curso, por exemplo, eu considero o trabalho dela, da Fernanda, elas são light designers, então elas são, na verdade, arquitetas da luz. Elas trabalham e são especializadas nisso. Nós, arquitetos, temos vários Seria uma pequena partezinha, talvez mínima, não de importância,
mas de conhecimento dentro de tudo que representa um estudo de um espaço, não desvalorizando, mas primeiro a pessoa quer saber o ambiente, as divisões, os móveis, aí a iluminação é importantíssima, mas não seria no primeiro contato, no primeiro briefing que você faz com o cliente. Ninguém vai falar, eu quero uma iluminação integrativa, eu quero uma iluminação... Mas depois que você define os ambientes, não sei se eu estou errado ou não, você define, olha, eu gosto de ver televisão, eu quero vários cenários na minha sala de televisão. Eu quero um cenário para ver televisão com uma luz que me deixe relaxado no final do dia, que não conflite com a televisão. Já passa a ser o final, o detalhamento final, né, do projeto, que é muito importante, né? Eu tenho minha casa toda com cenário de iluminação, vários cenários, né? A gente geralmente passa isso nesse briefing para ela de iluminação. Por exemplo, o cliente, eu acho que ele precisa ter esse momento de relax dentro da casa. Então ela vai criar uma parte com a angulação correta, com a potência correta, que favoreça a saúde dela. Do cliente. Eu acho assim, é muito inteligente essa parceria, porque você tem mais estudo e mais resultado positivo. Tem mais capacidade técnica nessa área de iluminação. Por exemplo, eu acho um absurdo, você vai ficando velho, você vai no banheiro várias vezes, pelo menos 2 vezes ou 3, porque a próstata aumenta, isso é coisa física, né? Coisa... fisiológica, exatamente. Então, por exemplo, é um absurdo você sair do sono e liga aquela luz máximo, a mesma luz que a esposa, a companheira usa para se maquiar, você usa para ir no banheiro. É um absurdo. Então tem que ter uma luzinha mínima ali para não dispersar seu sono. Isso tudo eu sinto como consumidor. Eu não posso ter uma luz direta que me atrapalha o sono. Tudo assim, a nossa especialidade hoje em relação à saúde, aí você fala, o arquiteto precisaria ter conhecimento sobre isso? Sim, porém, como você falou, é um braço da arquitetura e que hoje está cada vez mais técnico e específico e a gente precisa estudar saúde. Hoje o luminotécnico, só da luminotécnica, ele não tendo esse conhecimento, esses estudos na área da saúde, ele vai fazer a luminotécnica tradicional, né? Mas que nem nesse caso que você falou, a gente procura extrair de tudo aquilo que você traz como a sua percepção visual e fazer isso de uma forma correta, que não vai interferir na sua saúde biologicamente. Então, hoje não tem como a gente projetar sem colocar uma rota noturna, por exemplo, que é uma luz com temperatura de cor correta, que tem que ser abaixo de 2.700 Kelvin, lá por 1.800 Kelvin mais ou menos, que ela bloqueia, ela não contém o espectro de luz azul, de preferência em balizadores, de forma que nada vindo do teto, nada muito intenso, para não acordar a sua glândula pineal, que vai parar de produzir melatonina e você vai ter dificuldade para voltar a dormir, né? Então isso tudo tem que ser considerado. Mas para você projetar dessa forma, você tem que estudar a questão da saúde, de como interfere para projetar de forma assertiva. Bom, então já está contratada para o próximo prédio que eu fizer, que eu vou morar. Ai, você já está contratada para fazer o estudo de iluminação do próprio prédio. Fábio, entrando agora na pauta, dentro do mercado cada vez mais competitivo, né? Grande quantidade de novos profissionais no mercado, que a gente estava conversando anteriormente, como você procura fazer para estar sempre antenado às tendências? Então, eu acho que eu vou um pouco na contramão, eu não procuro seguir tendências, eu tento entender o meu cliente, o que ele precisa. O que eu busco realmente é o avanço da tecnologia. Então, dos materiais, nos tecidos, nos materiais construtivos, na iluminação. Então, isso, eu acho assim, eu procuro me... Como? Balizar. Balizar, exatamente, obrigado, estava procurando a palavra. Me balizar nessa tecnologia para oferecer o melhor para o cliente. Questão assim, estética, isso vai eu tento extrair isso do cliente, o que ele precisa, porque é ele que vai ver naquele ambiente e eu tento reproduzir ao máximo, concretizar esse sonho dele. Legal. Adriano, está sobre a ótica da iluminação integrativa, né? A tecnologia acaba sendo um grande aliado na composição da iluminação. A tecnologia sempre hoje, né? Para cada momento do dia, essa inteligência artificial ou não sei se é utilizada ou não, mas essa tecnologia desses ambientes para cada momento do dia, que a gente estava conversando da iluminação,
né? É porque assim, quando a gente vai fazer um projeto que tenha como base, né, e princípio a questão da saúde como prioridade, que é no caso da iluminação integrativa, nós precisamos criar cenários distintos para amanhã, para tarde, para noite. Esse seria o ideal. Principalmente um cenário luminoso noturno, que a partir das 8 horas da noite é a nossa maior preocupação enquanto projetos de luz relacionados à saúde, porque é onde mais vai interferir na saúde das pessoas. Não perde o raciocínio. Por exemplo, um apartamento pequeno, as pessoas às vezes não têm condições. A filha precisa estudar naquela mesa. E mesa de jantar não tem que ter muita iluminação, que é um ambiente mais... Mas é um apartamento que o jantar é junto com a sala. Ela precisa ter muita luz para estudar. E a mesma mesa que eu vou jantar. Então, esse jogo de luz, isso talvez seja importante. Então, porque junto com tudo isso, a gente vai, desde que a gente conhece o cliente, a gente vai trazendo essas necessidades deles, essas particularidades, a minha filha continua estudando, só tem o lugar da mesa, a gente vai construindo e informando como que ele deve utilizar a luz. É como uma receita médica. Se você está com colesterol alto, o médico fala, olha, não come tanta carne, tanta gordura, mas se você vai lá e come, você sabe que está te prejudicando. É a mesma coisa que a gente faz com a luz. Olha, esse cenário ideal para a noite seria que você só acendesse, por exemplo, vamos esquecer a tecnologia. Eu só tenho os meus interruptores convencionais, então você vai ter que acender este interruptor que vai criar este cenário, porque não acende determinadas luzes mais claras, mais brancas e mais intensas, porque à noite você sabe que você precisa relaxar. Você não relatou que você tem problema de insônia, que você dorme mal, né, que você acorda várias vezes à noite, então essa luz vai te ajudar nesse sentido. Então, quando existe essa particularidade, a gente tenta compensar, não fazer uma luz tão branca e tão clara para essa pessoa que precisa estudar, a gente vai numa luz mais morna, uma coisa mais pontual. O cenário, né? Faz ali um cenário para estudo. Um cenário específico, cenário exatamente. São cenários específicos para cumprir essa necessidade específica daquela família que vai morar ali. Então, hoje, a tecnologia é muito importante para a gente projetar, porque a gente, com a tecnologia LED, a gente nos permite que a gente faça prescrições de produtos. Então, em termos de controle de ofuscamento, que é o UGR, que é importantíssimo, porque desencadeia enxaqueca, problemas na retina, né, fadiga visual, várias outras consequências em relação a isso. Então, peças que a gente tenha a luz bem recuada, lentes invertidas para que chegue somente a luz, o efeito da luz, e a gente não consiga ver o brilho da lâmpada, né? Além disso, angulações, então grau de abertura, então você consegue manipular o grau direitinho de repente para criar aquele cenário, aquela luz só naquele ponto que você precisa. A gente se atenta muito também aos posicionamentos e à temperatura de cor, então você consegue fazer com que você prescreva uma luminária para que o fabricante te entregue aquilo que é a necessidade daquele teu cliente, né? Seja um ambiente comercial ou residencial. Então, tanto a automação também é importantíssima, que faz com que essa movimentação de cenários sejam feitas automaticamente, então um cenário mais claro, porque às vezes os arquitetos não gostam muito da luz branca, né? O Fábio está aqui para dizer isso. Preferem luz amarela na residência, claro, fica mais aconchegante. A luz amarela tem um espectro que traz essa informação para a gente, é hora de relaxar, traz a calmaria, porque é o mesmo espectro da luz do pôr do sol. Então, ela interfere biologicamente. Quer queira você ou não, gostando ou não da luz amarela, ela vai trazer isso para o teu organismo. Você vai se sentir mais calmo, mais relaxado. Baixa a frequência cardíaca, pressão arterial, né? Então, o ideal realmente é que a gente, através da automação, a gente consiga fazer essa manipulação. E a luz branca, né, que eu me perdi aí no raciocínio, só para voltar um pouquinho, que é importante as pessoas saberem, a luz branca ela é importante a gente ter também na nossa vida, mas no período da manhã, porque ela vai ajudar a gente a produzir o cortisol de maneira correta, nos dá aquele ânimo para a gente sair, para trabalhar, para fazer as nossas atividades. Então, ela é importante que pela manhã a gente tenha contato com essa luz branca. O ideal seria a luz natural, mas como a gente não pode, por conta das nossas habitações hoje, a luz elétrica artificial, ela pode fazer essas compensações. Então, uma luz mais intensa e mais branca durante o dia vai amornando, né, para a temperatura de cor, e à noite aquele cenário bem aconchegante, amarelado mesmo, para a gente não interferir nas questões fisiológicas noturnas.